Oi, pessoal, de novo entre nós para conversar sobre os detalhes do divinismo, que é a doutrina que nos guia a vida, a doutrina de Deus, o divino monismo. Hoje, dia 22 de outubro de 2021, 22 de outubro. O tema de hoje, na sequência de abordagens doutrinárias, vamos relembrar que a gente conversou bastante sobre discernimento, que é raciocinar, olhar se é bom ou ruim, pensar sobre a validade, sobre a veracidade, isto é verdadeiro ou falso. Nossa, discernir será que essa escolha minha é boa? Muito mais do que antes, as pessoas estão usando o discernimento, está muito difícil a convivência hoje em dia e as pessoas estão procurando escolher melhor, pesar, medir os passos. Aí, tudo bem, é necessário e a gente vai aprendendo até apanhando, né? Mas a hora que a gente coloca em prática é que entra o livre-arbítrio que tanto a gente ouve falar nas páginas de teoria, nos livros, livre-arbítrio, o que seria? Livre eu gostei, não é obrigatório, é livre. Mas arbítrio, o que é arbítrio? O que é o livre-arbítrio? É sagrado para nós, é o direito que a gente tem de optar. Nós somos livres para fazer, escolher o que fazer na hora que quiser fazer. É um direito sagrado, não é um favor, não é um desaforo, faça isso, não é uma prova de amor ou alguém com raiva. O livre-arbítrio, a liberdade de escolher o que fazer, é colocar em ação aquela escolha que a gente ponderou, será que é bom, será que não é bom? Até aí, eu pensei. Mas e aí, depois de pensar, eu agi? Eu descobri que não estava bom daquele jeito, eu fiz alguma coisa por consertar? Isto é pertinente a livre-arbítrio, tá bom? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o espiritismo sempre, através dos dons, eles podem falar tudo, até o que é melhor para cada um de nós. Eles falam mesmo. Façam isso, façam aquilo, não comam isso, não comam aquilo. Falam, mas não podem forçar. Olha que é tão sagrado que nós temos o direito até de dizer não vou fazer. Ninguém tem o direito de forçar o outro a fazer. Isto eu aprendi e vou repetir o máximo que eu puder. Tudo aquilo que você força alguém fazer, na ideia de que aquilo é o melhor, a melhor opção, não vai valer. Ele faz, mas não vai bater na ficha como ele fez por livre arbítrio. Nós só vamos ganhar alguma coisa quando fizermos pela escolha, colocando em ação aquilo que a gente decidiu. É sagrado esse direito, é outorga de Deus para todos os filhos. Todos os filhos têm esse direito. E forçar e impor, jamais. Muito bem, então, quando qualquer coisa se dá pela vontade de Deus, é uma maravilha, não tem dúvida. Mas a nossa brutalidade, o nosso jeito bruto, até às vezes cego, a gente não vê as maravilhas que a gente tem em volta, a delicadeza de um ato, isto é que nos faz mal interpretar, sabe? Faz mal para nós e faz interpretar errado as maravilhas, por exemplo, da natureza que temos, não damos valor, as glórias que a gente recebe, as oportunidades. A gente tem conversado muito ultimamente sobre isso. Nossa, a oportunidade era tão estranha no começo, e depois que você opta, bom, se Deus ofertou, ponderei, isto é bom, estranho, mas
vamos enfrentar, e acaba sendo uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, de crescimento. Temos visto muito isso acontecer. Então, tudo em Deus, isto é comum, e Ele faz isso com todos os filhos. Mesmo que as oportunidades sejam um pouco dolorosas, quando a coisa acontece para nós, que a gente está passando aquilo, não foi nossa escolha, a gente estranha, que perrengue, que época ruim. É a oportunidade que Deus nos dá, porque mesmo? Porque às vezes fizemos arbítrio errado, pusemos em prática alguma coisa que deu em erro, e aí a gente tem que retomar, né, o caminho. Então, para a concepção de que estamos voltando a Deus, é só parar um pouquinho antes de decidir, falar o que importa para nós, para aprendermos a ser cada vez mais divinos no nosso comportamento. Porque para Deus o que importa não é a gente ficar exaltando, ó Senhor, o Senhor é isso ou aquilo. Para Ele interessa que os filhos estão aprendendo a sentir amor pelos irmãos, porque Ele é Pai de todos, e para a gente crescer, a gente tem que expandir amor. Nem que seja dar uma bronca severa num filho que fez uma coisa errada, é amoroso. Assinar embaixo do erro é que é erro. A gente conversou muito já em outra oportunidade sobre isso. Mas então, esse livre-arbítrio tem que levar em conta que estamos nos preparando para sermos o que Deus já é infinitamente. Então, como somos imagem e semelhança dele na nossa essência, está no nosso íntimo, por isso é que nós somos destinados à glória espiritual, e ele nos dá esse direito de cada um construir a própria estrada. Uns têm mais pressa, capricham, fazem tudo certinho, porque eu já percebi que essa história de ação e reação, essa história de karma não compensa. Tem muita gente consciente que fala, não, vai dizendo mais não do que sim para certos convites. Mas outros falam, sabe, balança os ombros e eu vou fazer o que eu quero, que me importa. Está cheio disso, e vocês devem conhecer alguém que faz assim, né? Então, nós podemos forçar as leis retardando, essa lei de retorno a Deus é certinha. Nós podemos reforçar a estrada, a força, ou precipitando, acelerando, ou retardando a coisa, né? Porque cada vez que a gente opta pelo lado do acerto e do erro, vai custar na consciência nossa, íntima, lá no fundo, que a gente usou mal esse direito sagrado. Então, Deus é a base de tudo, e vai, então, obviamente, governar de uma forma por leis, que fica válido para todos os filhos. Ele é sempre imutável. O homem pode até querer dar um jeitinho, pedir alguma coisa em especial só para mim. Tudo bem, eu errei, mas quebra o meu galho, não funciona assim, não. Nós temos que ver que sabemos que a gente tem virtude, todos sabem. A voz da consciência fala. Temos as virtudes que a gente já nasce, porque são inerentes à centelha divina que a gente é. As virtudes de Deus nós temos também. Mas a gente só atinge o estado crístico, primeiro santo, são esses estágios. O estágio de santo é apartado do mal. A palavra santo significa isso, não quer dizer que eu fui santificada pela igreja essa ou aquela, não. Eu já me apartei do mal, não estou afim, não me convide, não vou. Esse é estágio santo. Cristificação é um passo a mais, onde já há um comando, e podendo guiar, pode ser até ser a matriarca de uma família, guiar uma empresa,
naquele estágio, naquele lugar, a pessoa já está sendo apta a ser Cristo, que quer dizer comando. E a cristificação rumo a Deus já quer dizer que algum trabalho maior está sendo assumido, claro. Então, alguém pode querer fazer isto mais devagar ou mais depressa. Mas não esquece, o último estágio vai ser a infusão, a deificação. Infusão total é o fim. Então, hierarquia não se discute. Ai, mas é que eu estou nessa fase, eu estou na... Não, a gente não discute, não fala, não descreve, somos daquele tamanho. Somos e ninguém fica ostentando assim, aí eu vejo a minha roupa, se no íntimo não tem a registração daquele tamanho espiritual, o brilho que veio pela experiência própria, não vale de nada, não é assim que funciona. Então, nós temos que caminhar sabendo que nós vamos ter como chão a lei de equilíbrio. Então, vão ficar as 3 leis para isso, para que a gente esteja completamente dentro da lei de equilíbrio universal. Primeiro, a lei de livre-arbítrio deve estar sendo bem usada, para o bem. A lei de responsabilização, a responsabilidade pelo que cada um fez, tem que estar inerente em nós. Não tem que ficar o tempo todo, nossa, se eu fizer isso está errado, e se estiver errado eu vou pagar. Não, tem que ser normal. Eu vou fazer tal coisa, mas eu sei que eu vou ser responsável por isso, isto e isto. E foco na finalidade, que é retornar a Deus. Então, ninguém vai escapar dessas leis, não, que elas dão sustentação. Quanto mais a gente der atenção no capricho do comportamento, volto a falar, discernimento é olhar em volta e perceber, tem uma coisa que está estranha. Obedecer à voz interior é muito importante nessa hora. E na hora que vai para a ação e aplicar, sabe quando a vida mostra em 2 opções, ou eu faço isso ou eu faço aquilo? A decisão é livre, é só nossa. Outros não podem fazer por nós. Então, quem não aprender com as lições que trouxeram, todas as Bíblias têm conselhos, todas as Bíblias têm no Evangelho Eterno, que você pode encontrar no site, se não tiver ainda, gdpatriarcajacó.org.br, lá está o Evangelho Eterno que está profetizado. Lá tem uma coleção das Bíblias da humanidade, o nome delas. Em cada uma destas Bíblias, que foram de locais e épocas diferentes, tem lições de grandes mestres para que a gente aprenda sem apanhar muito nas duras lições da vida, tá? Que a gente apanha, né? Você lembra, não sei se já ouviu, o apóstolo Paulo fala, muito nos é possível. Eu posso fazer um monte de coisa, muito nos é possível, mas nem tudo nos convém. É isso mesmo. Eu posso sair por aí fazendo um por um, indo contra todos os 10 mandamentos. Competência? Nem é difícil, mas não me convém. Eu já apanhei em vidas passadas. Não estou afim de retroagir, de voltar. Eu não quero. Então, não faço. Aí é que entra o livre-arbítrio. Paulo também diz que Deus concede a vida, o ambiente onde é esta vida, os elementos que eu vou ter para usar, que escola eu vou poder frequentar, os amigos que eu vou encontrar. Que amigos que a gente deixou em vidas passadas? Então, tudo isso Paulo deixou bem explicado, as faculdades, o grau de inteligência, sabe? O grau de inteligência também é por Deus.
dons mediúnicos, a lei moral, ela vai vir até mim, ou onde eu vou morar eu não vou nem encontrar. Jesus eu posso conhecer, vou ter alguém que me explique tudo aquilo que ele é modelo de conduta, o médium que foi, as mediunidades que derramou. E será que eu vou entender o direito do livre-arbítrio? Porque se a gente conhece, se alguém ensina, cuidado, porque a opção é só sua, não faça ir pela cabeça dos outros, nunca, porque a gente vai responder até por isso. É melhor você errar com a tua própria cabeça do que ir mais ou menos pela cabeça dos outros, porque não vai valer. Sabe? É muito sutil essa diferença. Enfim. Todo espírito, lógico, que vai ter que fazer o melhor. Então, você vê a importância dos pais, a importância dos amigos, tentar entender o que é certo, o que é errado, porque convites a gente tem para o erro, né? Tudo que Deus nos oferta é para ser bem usado. Então, se a gente usa mal a água, se a gente usa mal a terra que recebeu, a casa, ou as amizades, enfim, tudo isto foi oportunidade que Deus nos deu e a gente vai responder, vai responder. Então, percebe-se que as leis e os destinos são inerentes ao fato de que a gente existe. Porque a gente existe, existem as leis que a gente conhece hoje estudando, sabemos que existem estas leis, que vimos, acho que todas, encarnar, evoluir, a lei do karma, ação e reação, enfim. Estas leis existem para nós que existimos. E todos são levados, convidados a subirem, a se divinizarem. Nós saímos de Deus e Ele, o tempo inteiro, é uma lei do todo. Essa lei age como pode dentro do quadro que vai poder influir até nos acontecimentos e nas ações de outros homens, porque a gente agindo bem e seguindo seguro, outros seguirão exemplos, então é muita responsabilidade escolher tudo na vida baseado em tudo isso que temos visto. Convém? É por Deus? Jesus faria? Sabe, aqueles filtros que a gente tem. Então, eu comecei falando, né, de determinismo, de livre-arbítrio e o determinismo, que já quando eu falei a respeito de discernimento, só palavra difícil, fala sério. Discernimento é discernir, escolher, isso presta, isso não presta. Mas temos que saber o que é determinismo. Muita gente interpreta errado, achando que o determinismo é aquilo, com 85 anos eu vou morrer mesmo, então eu vou não sei aonde, escalar o Himalaia passando frio. Não é bem assim, hein? Então, o determinismo desde o nosso começo, a gente começou com a mente não raciocinando muito, nós éramos passivos. Dava fome, a gente ia comer, bem passivo, né? Tudo que não precisava ninguém mandar, estava na hora, eu ia lá e fazia, dormir, tinha sono, enfim. Só que a nossa outra ponta vai ser que seremos bem ativos, então, na ligação dos fatos divinos, nós temos que entender o divinismo. É uma frase maravilhosa que resume muito sobre qual é a nossa condição. O espírito, nós todos somos livres para agir na ordem universal, no universo inteiro. Seja livre do mesmo jeito que o pássaro é livre para fazer o que quer no espaço da gaiola dele. Nós, espíritos, temos a nossa gaiola destas leis morais,
o caminho do bom uso dos dons, tudo aquilo que a gente já tem estudado. Temos que nos sujeitar às leis básicas, sujeitar a tudo que é plano geral, e não é do planeta só. Temos este filtro em todos os planetas. E depois desta obediência a esse critério, seja livre. Ah, eu estou com vontade de fazer tal coisa. É contra a lei? Não faça. Você está com vontade? Vai e faz. Ah, isso tudo é lógico, seja responsável. Você não vai tirar a tua família de casa para tentar a vida num país que você não conhece, numa língua que você não... Vocês entendem bem onde eu quero chegar. É naquelas atitudes que você quer pensar, seja livre dentro daquilo que está dentro das leis, dos 10 mandamentos, porque estando assim, a consequência vai ser feliz. Agora, se a tua vontade, que é pessoal, ferir o determinismo, for de enfrentamento a tudo que é de Deus, a consequência vai ser de lascar. Você enfrentou alguma coisa que Deus deixa bem claro, então, que não é assim, vai ter consequência sim. Vai acabar ferido nessa consequência, tá? Então, às vezes a gente fala, às vezes muito, a gente fala, se Deus quiser. Deus quer que seus filhos queiram. Deus quer que seus filhos aprendam a querer. Eu vou repetir toda hora. Se a gente for bom funcionário de Deus para usar esta, se Deus quiser, a gente teria que colocar uma vírgula e acrescentar assim: se Deus quiser que apareça esta oportunidade e eu, por consciência do dever, eu fizer de tudo para realizar aquilo, isto porque, sem dúvida alguma, quando a gente fala se Deus quiser, a gente tem que... É uma conversa de Deus e o Filho. Então, tem que haver esse peso. Eu estou colocando aquilo que eu sou relativa, não conheço tudo, e o peso do todo absoluto, que é Deus, em cima de mim, como se fôssemos nós dois. Se Deus quer, eu vou, estou obedecendo. Não, não é assim. O Pai Divino, Deus, o Senhor, princípio de tudo, Senhor dos Espíritos, ele determina pelas leis e delibera a favor da execução se a gente tiver certo. Ah, se Deus quiser, eu vou segunda-feira em tal lugar. Se Deus quiser, pode ser até que ele queira, mas se você se mexer também, né? Ah, se Deus quiser, eu vou escrever tal coisa e mandar para tal fulano que está precisando. Deus pode até querer, que você está querendo fazer as pazes com alguém, ele até está querendo, mas você está querendo fazer aquilo? Então, esta coisa de se Deus quiser, mostra bem que precisa haver a ação. Então, o direito do livre-arbítrio faz parte desse determinismo. Deus quer tudo isto da gaiola, quer que tudo seja harmônico, quer que tudo seja fraternismo, e o que é que você está escolhendo fazer? Ai daquele que falar se Deus quiser e não fizer nada para consumir aquilo que pronunciou. Colocando o nome de Deus, tem aquele mandamento, não pronuncie em vão. A gente tem que dar testemunho e não cortar em nós esta liberdade. Você é livre para fazer, até deseja que Deus ajude e faça, né? Deus é a regra e nós somos a execução da regra. Dá para entender? Mais fácil assim, eu acho, né? Deus fornece as leis e nós fornecemos o trabalho para que as coisas aconteçam, mesmo porque a gente pede na oração ao Sagrado Princípio: fazei de mim um delegado para atender nossos irmãos que estão precisados. Se houver merecimento, eu vou me colocar como uma delegada de Deus. Em que hora?
Quando alguém cair no chão, eu vou lá acudir. Deus não faz isto, mas não tem ninguém. Então eu me delego, eu vou lá e ajudo. Então, dentro da gaiola de ser fraternista, você vai lá e pratica. Deus preside e Ele quer. Nós agimos e depois usufruímos. A consumação dos ideais de amor e justiça, que também a gente pede na oração ao princípio, ficam aguardando a prática de cada um de nós. A gente pede que sejamos reflexo da justiça divina, que a gente possa praticar o amor. Mas você vê a coisa acontecer, está muito comum. Eu prefiro ficar filmando a pessoa caindo em vez de sair correndo e ajudar. Está muito isso, celular filmando. Não está certo não, né? Enfim. Perdão, fazer a prática do perdão entre partes, isso vai colaborar demais com a justiça divina, porque não eliminou as causas, mas você já favorece as causas daquilo que aconteceu, ainda não eliminou. Mas a questão é não criar caso, evita erros, então isso já é um passo. Erros, eles valem só como desarmonia, sabe? Quando a gente faz alguma coisa errada, fora daquele determinismo, daquela gaiola gigantesca do tamanho do universo, mas não sai dela. Então, a gente pode começar a dar de nós mesmos o esforço para fazer o que eles explicam, religião. Religião é religar a Deus. Então, optando direito em todas as coisas. Ah, será que eu faço isso ou faço aquilo? Veja, e se for possível colocar alguma coisa que faz ajudar a religação com Deus, isso é uma força viva na nossa vida. Ela rege a nossa vida, vão aparecer outras oportunidades. E deixa de ser só palavra pensada pela palavra escrita, sabe? Isso é que nos ajuda demais. Então, conforme a gente está estudando tudo isso, aparece muito a palavra nós somos relativos. Então, nós vamos entender o que é verdade absoluta e verdade relativa. Porque Deus pertence à verdade absoluta, e é absoluta porque vem só dele mais ninguém, e não se curva a conversinha, tentando, não fiz isso por causa de... Você não fez isso porque não quis. Sem desculpas, esta é, aos poucos, a verdade absoluta, a gente vai entendendo aos pedacinhos, sabe? Vai reparando que a gente precisa adorar a Deus desta forma, em espírito e verdade, de se curvando, é o certo mesmo, não vou discutir. A verdade relativa é aquela que vem de tudo aquilo que já é emanação, que é Deus manifestado. Então, a matéria toda muda. Mas as pedras são duras, as pedras mudam, quebram no terremoto, quando a montanha cai. Tudo é mutável e o espírito, que somos nós, também estamos sujeitos a essa lei de mudar, de evoluir, usando bem as escolhas que vamos botar em prática. A linguagem de Deus é este fato. Quando seus filhos vão evoluindo, eles atingem um grau de penetração naquilo que Deus quer. Eu não preciso estudar muito, só pelo bom comportamento, até quem nunca estudou doutrina, ela percebe que Deus não gostaria disto. Vai começando a ficar... É um modo indireto de ganhar confiança própria, mas você vai assim, isto não vai me servir. Mas hoje em dia, na verdade, está difícil, está muito raro. O que nós temos muito por aí são espiritualmente analfabetos. Por isso, muito juízo na hora de fazer escolhas, até na roupa. Esta roupa me convém? Está de acordo com meu modo de pensar? Enfim.
Então, confiar em Deus já é um modo indireto de confiar em nós mesmos, porque se eu me deixo aberta a escutar o que Deus fala dentro de nós, estou confiando em Deus, já é uma forma indireta. E a confiança própria em si, a pessoa que é confiante, é um modo indireto de confiar em Deus. Então, para ser bem eficiente, cultivar essas duas. Eu confio em Deus, então eu vou confiar em mim mesmo, porque eu estou me baseando nele. Então, determinismo e livre-arbítrio, ou seja, aquilo que Deus quer e a minha escolha sempre estarão juntos. Para o bem ou para o mal, né? Dependendo do que a gente escolher, das nossas necessidades. Então, eu posso dizer que eu confio em tudo e em todos, ou que confiar em tudo e em todos vai discernindo. Vai discernindo, porque sim, Deus poderá usar alguém para te dar um conselho certo. Sempre vai aparecer de alguma forma, às vezes até pela boca da criança na família. Vem um conselho que você olha e fala: oi, o que foi que ela falou? É muito certo. Enfim, o universo total. Ai, que susto! O universo total é a ação e a ação precisa da inteligência. Então, não pode haver o caos total. Peraí. E também você não pode agir automático. Eu estava com vontade, eu fui lá e fiz, eu comi aquilo que eu sei que vai me fazer mal. Então, nós temos que conhecer as forças que nos regem, os corpos, as escolhas, enfim, e nós temos que aprender a ser essas forças que vão pôr em prática também. Nós, espíritos, somos agentes de Deus. Ele nos dá esse galardão, essa delegação de movimentar coisas. E se vocês pararem para pensar rapidinho, o universo inteiro é governado por espíritos. Nós temos as legiões comandadas, médicos comandados por a legião dos médicos comandados por os socorristas. Aí vamos para a diretoria planetária, a diretoria do sistema planetário, o diretor da galáxia. Espíritos que nasceram como nós. Então, tudo isto nos faz colocar a cabeça no lugar e pensar. Vamos ver que o universo sendo guiado por espíritos, a gente não tem o direito de ficar negligenciando isso que eu percebi. Então, se eu sou negligente e tem gente que olha como eu faço, eu não vou dar mau exemplo, porque eu vou pagar pelo meu erro e pelo que eu fiz de exemplo errado. Você já pensou se o próprio Deus no universo inteiro fosse negligente? Depois eu vejo isso, não é depois, é o tempo inteiro sustentando e dirigindo tudo. Então, deu para perceber que a gente tem nas próprias mãos as ferramentas de administrar a nossa própria evolução, a nossa própria estrada? É conosco a conversa. Verdade só é uma. Aquilo que é verdade é verdade. Se sair um pouquinho daquilo, já começa a ser mentira. Virtude não é um artigo que eu compro. Virtude é estou certa, é virtude. Todas as virtudes a gente vai conhecendo. A moral, vergonha na cara. Então, depende de nós ser cada vez melhor, com certeza. Mas ninguém pode roubar esta realidade que depende de cada filho de Deus colocar em prática. Cada filho de Deus. Depende do esforço de cada um e depende da gente perceber que não há um juiz que vai nos esperar quando desencarnarmos. O juízo final. Nós somos o juiz da nossa causa própria. Nós somos os advogados de acusação e defesa, porque com as nossas escolhas a gente vai escrevendo a nossa história. A lei já é muito clara, os 10 mandamentos dizem muito bem o que nós temos que fazer no mínimo de comportamento social,
e jogar com o livre-arbítrio dentro disto. E o exemplo de Jesus, faria ou não, se alguma coisa não está escrita, grande mãe para a mulherada, ela agiria assim com os filhos, como é que ela seria, enfim. Nós podemos construir o nosso céu e também chafurdar em abismos com as nossas próprios pés, ir até lá. Tudo você pode esquecer, eu posso esquecer, tudo, menos que nas obras tem que estar a lei, vigendo, regendo, vibrando a lei de Deus. Deus quer, então, que os seus filhos sejam juízes na causa própria até... Quando é que isso termina? No dia que a gente voltar a ser Deus em Deus. Não termina. Aí, lá para frente, seremos aqueles que ajudaremos outros a entenderem. Porque não termina, não tem final. Quando passamos a ser representantes da própria lei. Então, essas inteligências que a gente começou bem pouquinha, vai ser inteligência total também. Porque, veja, nós somos livres até para errar. Para dizer não ou sim, para o bem ou para o mal. 4 palavras de 3 letras, vai. Sim ou não para o bem e o mal. Livres, mas livres. Para fazer bom uso e assumir a responsabilidade do que foi escolhido fazer. Pelo caminho que eu vou ter que voltar para retomar a estrada. É o mesmo caminho que vem. A força dos contrários, o erro e o acerto, é o show do universo, né? Tem o dia e a noite, yin e yang, o bonito e o feio, tudo aquilo empurra para o belo, para o bom, para o certo. Então, a gente aprende a analisar, a gente aprende a discernir, confrontar, tem isso e tem aquilo, deduzir, amar esse mecanismo por leis divinas. A gente pode pensar muito, avançar devagar, avançando pelo menos, né? E discernir até onde possa ir o livre-arbítrio. Eu vou discernindo, escolhendo o que é certo e errado até a hora que eu vou pôr em prática e o livre-arbítrio chega. E aí, estou dentro da gaiola do determinismo, sim ou não? Vocês estão entendendo melhor? Essas palavras parecem difíceis, mas ajudam muito a entender. Estamos determinados nesta gaiola, que é infinita, é imensa. Tudo nós podemos fazer se estivermos de acordo, credenciados, para respeitar esse poderoso direito que a gente tem de escolher. Outra coisa que eu posso comentar com vocês, até dar um conselho, se me permitirem, é não se apoquente. Se você se defronta com algum parente, um irmão, um filho, que se desvia e você sabe que aquilo vai dar errado, você fica olhando e fala, ai, isto vai dar ruim. Não se apoquente. É triste, mas é possível que a gente passe por essas situações, claro, porque nós jogamos com o nosso livre-arbítrio e aprendemos a enxergar o que é certo. É certo para nós. Mas e o tamanho espiritual do outro? O erro de agora vai representar a dor daqui a pouquinho. E quem disse que ele já tinha tamanho para discernir qual era o certo e o errado, porque não tinha no histórico aquela força para escolher o certo ou o errado. Ai, quanto que a gente não enxerga, não é não? Então, a gente vai se erguendo muito através de sofrimento. Nossa, já falamos sobre a dor, né? Já foi tema. A dor ajuda demais. A gente fala, não quero mais fazer isso. Mora dentro de nós tudo que nós passamos e ajuda demais a gente lembrar disso, o espírito lembra. Então, o amor e a sabedoria são aqueles fatores que aumentam o livre-arbítrio na escolha que a gente vai fazer. Aí não dá erro.
É hora, então, de a gente parar com o mimimi. Parar de ficar, que isso, que aquilo, que aconteceu na minha vida. Essa desculpinha. Isso não é, tem que parar com isso e honrar esta capacidade que a gente recebeu de Deus, sabe? A grande falha é que a gente esquece que nós temos deveres e que os deveres têm que se... Cada dever tem uma responsabilidade na hora que a gente decide, né? Nós temos direitos e os deveres quando a gente acabou por optar por alguma coisa, porque vai ter sérias consequências no futuro. Então, ninguém está vivendo a esmo, passeando pelo alto, nós estamos levando vidas sérias, estudos, estamos passando por épocas de pandemia, por épocas de criar filho, ajudar, enfim. E o céu que a gente busca é de origem íntima, esse é um dos grandes fatores, está lá dentro de cada um de nós, ajuda demais. E temos que ter o trabalho de colocar para fora. E este céu de vida que a gente um dia vai alcançar, morar num lugar que é o próprio céu, ter uma família que é o céu, isso vai dar trabalho. Ainda não nesse planeta, mas já falta pouco. Já está quase na hora. Dá para ver, né? Então, nós temos o dever de organizar o nosso caráter, parar na estrada e falar, peraí, esse traço do meu caráter não convém, o que eu tenho feito não é legal, fere os outros, vamos organizar esta coisa. Esse livre-arbítrio é relativo, porque não é Deus que nos obriga a fazer aquilo ou faz com que a gente escolhe. Então, vamos organizar para apressar o desenvolvimento interno e não retardar, né? Muito bem. Existe dentro de nós um anjo querendo explodir, né? Botar para fora. Esse anjo tem que dominar aquele animal que a gente já foi, de escolhas animalescas por fome, por instinto, tudo isso a gente era impetuoso, estou com fome, rosnava, roubava um pedaço de carne do gato ao lado, do cachorro ao lado, do leão, enfim. Isto é impetuoso, tem uma tendência inferior também de fazer ligações inferiores. Se o instinto fosse uma arma boa, instintivamente lidar, como naqueles tempos lá para trás, todos nós viveríamos só no instinto, mas não é assim. A gente tem que agora usar a inteligência. Volto a dizer, estamos caminhando para sermos cristificando cada vez mais, para sermos um dia infusos. Então, a primeira etapa é ser santo, para ir cristificando, e, enfim, largar tudo que era primitivo, né? Esquisitinho, né? Então, tornar tudo aquilo de primitivo uma força sublime. E lembrar que tem consequências. A regra é simples, mas eu tenho que ter força para tomar atitude naquilo que é certo. Tem muita gente que fala, eu sei que eu sou diabética, mas esse sorvetinho tá tão lindo. Também isso está valendo, porque você está usando mal o corpo, a força de vontade. E outra coisa também, que não precisa de tanta inteligência. Por que você está fazendo, e eu, ou aquele, ou esse, para o outro, aquilo que a gente não gostaria de receber em nós? Por quê? Por que grita na orelha do outro? Por que deixou de levar uma gentileza porque estava ocupado fazendo uma coisa importante? Você não gostaria? Enfim, isso tudo que a gente vai passando fica lastro espiritual, fica interno dentro de nós, o bem ou o mal. Ou é a virtude ou o vício também, aquilo fica lastreado, fica guardado lá dentro e acaba empurrando a gente para as escolhas erradas. Então, a lei geral, que é de ação e reação, tem força, hein?
Então, tem que ter poder mesmo para fazer valer e impor com o raciocínio, usando o coração, não vou contra o que Deus não quer. Porque esse lastro puxa mesmo para trás quando é vício e puxa para frente. Se você já fez acertado, uma vez, 20 vezes vão puxar para frente de novo. Enfim, é assim. Fica sempre cada vez mais forte. Tem determinismo triste, que é essa coisa, né? Se a gente tem o determinismo para ficar dentro do acerto, pertence ao determinismo também. Você fez. Então, agora estava errado, você fica sabendo, e agora você vai sentir a reação daquela tua ação. Então, não colocou responsabilidade naquilo que fez, seguiu a sua tentação interior, que é muito forte, ter tentação que vem de dentro, por causa desse lastro que eu falei, aquelas coisas que vão sempre puxar para aquele erro, até que a gente supere, depois não vem mais a tentação. Porque é um teste, não é tentação a palavra certa. Deus sempre dá oportunidades. Não falta condição, não falta situação. O que tem é esse fator teste para ver se a gente superou, certo? Então, vê aquela frase que está, pelo menos lá no nosso grupo, na parede: conhece-te e realiza-te. Isso vem da Grécia. É uma frase que resume muito. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses. Então, tudo isso faz remeter aos conselhos dos mais avançados. Vamos falar como é que usam o livre-arbítrio aqueles espíritos mais evoluídos? Desde lá de trás, dos remotos Budas, foram muitos Budas, eles sempre, ou também outros iniciados, eles sempre falaram na Bíblia, tem 3 vezes: vós sois deuses. Então, o livre-arbítrio é justamente o motivo da gente ser pedacinhos de Deus. Deus quer que a gente escolha certo. Ah, mas eu escolhi errado. Aprendeu? Da próxima vez, não erra. Então, quem souber da glória que vem esperando por nós, quem ficar dentro daqueles escritos dos grandes mestres, fuja de tudo aquilo que é palpite humano, usa o discernimento. Eu ouvi. Primeiro, graças a Deus que eu não sou surda, eu ouvi. Mas eu ouvi isto e aquilo. Pesa. Que às vezes ali pode estar o teu próprio anjo guardião fazendo com que o outro te ajude. Vem dele, tem acontecido muito, a gente já conversou muito entre as amizades divinistas, tem muito caso. Os caminhos do céu não mudam, são sempre lei, dentro da lei, moral na conduta, ética. Não faça para o outro o que você não quer, nada. A ciência das coisas, conhecer a sabedoria, porque quanto mais a gente conhecer, vai podendo ampliar mais a estrada, a amplitude do passo que a gente pode dar. E conhecer a divina essência cada vez mais. Onde está Deus? Nas aves do céu, nas águas cristalinas que a gente vê nascer, naquele dia de chuva, com aqueles trovões maravilhosos. Ali Deus está, e tem uma razão. E a gente estudando e sabendo, a gente vai entendendo a perfeição, que é Deus, e que contém o absoluto, que é o infinito em si mesmo, e que é para onde a gente vai. O espírito consciente não é aquele que só sabe. Ah, não, eu estou consciente, eu aprendi. Aprendeu? Ah, que bom. Mas você, pois, está vivendo isso? Por exemplo, a necessidade da água, estamos passando um período de relativa seca.
aprendeu que a água é importante, aprendeu a economizar. Ah, mas ali eu vi a minha vizinha tá gastando. A tua vizinha é a tua vizinha. Temos que ter, cada um de nós, a consciência. Porque se todos pensarem que nem a tua vizinha, todos ficam sem água mais cedo. Enfim, tem que pôr em prática, viver. O mérito nunca vai deixar, aquele que pensou na justiça divina, nunca vai ser acabrunhado. Esse é o mérito. Não vou nunca ficar acabrunhado pelo que eu fiz na Terra, esse mundinho que tem tanta expiação, tanta escola de correção, delegacias. Se olhar para qualquer canto, você vê o livre-arbítrio brigando com a lei de Deus, com os méritos que poderiam ter em todo lugar. Precisa ter mesmo. Comparar. Esse delegado está fazendo o que Jesus faria, dando a importância para quem tem necessidade, perdoando, deixando, dando oportunidades, ou castigando quem errou? Enfim, porque Jesus chutou o pau da barraca ali, daqueles que eram vendilhões no templo. Ele não chutou as barracas das viúvas que vendiam docinhos para sobreviverem. Então, se a gente fizer esta comparação em tudo por aí, cuidado para não optar pelo lado errado, porque aquilo envolve, sabe? A gente tem que ter em mente, eu quero ser colaborador do plano superior, em qualquer coisinha que venha pela frente. Então, é obrigatório o livre-arbítrio nosso, você não pode forçar o outro jamais, certo? E é obrigatório também entender que a responsabilidade pelo que fizemos é certa. Nós vamos responder, a consequência é nossa também. Isso é uma conclusão lógica, porque para reconhecer em nós mesmos pela vontade de Deus, nós temos que entender tudo isso que mencionamos hoje e construir o nosso destino para os lugares certos, né? Então, nos mais altos planos da vida, aqueles espíritos grandiosos, eles conhecem as mais ínfimas leis e suas consequências. Já passaram, já viram tudo isso a ser aplicado. E também as enormes verdades, aonde levam. E também eles são chamados grandes oficiais, ou grandes trabalhadores, grandes representantes de Deus, delegados, enfim. Então, eles têm, parece até que é infinito o desenvolvimento deles, da capacidade do dote que eles se mostram semideuses de fato. Outros olham e entendem, este espírito é muito evoluído. Só de olhar. Ou seja, o olhar é um, o tom de voz é outro, a sabedoria do que fala é outro. Não perdem tempo fazendo bobagens, enfim. São alegres, nunca são carrancudos assim. Eles não precisam ficar fazendo a lista dos efeitos para analisar a causa. Eles já sabem, de dentro deles vem. Quem faz isso vai sofrer aquilo. Então, por causa do livre-arbítrio que eles já usaram certo, e quando erraram, apanharam e retomaram a consideração, então eles têm um certo, eles empregam a palavra tempoflexão. Eles sabem usar isto. Tempoflexão é dar um tempo para que a pessoa entenda que errou, para que a pessoa entenda até que acertou, mesmo que parece, nossa, mas a criança está chorando. Sim, mas você deu uma bronca, é o certo. Agora ela vai pensar no que é certo ou errado. Então, tem que haver sempre um tempo. Dominar o ímpeto. É assim que, quando a gente trata um indivíduo, aprende em pouco tempo e com mais experiência a tratar um povo.
E quando a gente aprende a tratar um povo, uma localidade, a gente aprende a lidar com a humanidade inteira conforme o espírito vai avançando. É só aparecer as oportunidades de avanço, porque vai. Então, no mundo espiritual é comum, dá um avanço e vem o tempo flexão. Respira, olha para trás, vê se você entendeu, tá tudo certo, acomodou seus ensinamentos, vamos mais um pouco, sempre em etapas, tempos de flexão. Faz. Até teve aqueles dias de que Deus fez o mundo e depois no 7º dia descansou. É o tempo, nem houve descanso nem nada, mas é a lição do tempo flexão. Imagina Deus descansar. Mas enfim, está lá um simbolismo. Então, nós temos somos individualidades, nós somos partículas de Deus. Ninguém vai fazer por nós. Isto ficou claro? Nós somos responsáveis diretos, certo? Até pelo palpite errado que recebeu. A culpa foi do fulano. Não foi. Você podia ter decidido que não. A gente tem que contar, sim, com a colaboração. Tive uma ideia, você me ajuda assim, assim, assim. Aí a pessoa vai discernir e falar, não, é uma boa ideia, vou participar desse projeto. Isto, sim, obrigação sagrada de cooperação. Isso é fraternismo. Mas as decisões são únicas. Tá entendido isto bem? É necessário, tá? Então, para que a gente, por exemplo, gasta menos tempo, as condições ficam mais fáceis de colocar certas coisas em prática. Ou seja, tudo se voltará para a conclusão de que em Deus isto é bom. Pensando antes, isso tudo é o que Deus espera. Confiança no trabalho, relacionamento, cooperação mútua, aumentando a capacidade de trabalho. Se eu não delego e não faço com alguém, eu não construo. Sozinha eu construo uma casa? Não. Preciso de ajuda. Enfim. Todo aquele que for fraco no conhecimento, cedo ou tarde vai ter que se haver com aquela lacuna, aquele buraco que você largou para trás. Veio a oportunidade de aprender e você não quis, não estou afim. Depois, tudo isso, esta lacuna que a gente construiu e não aproveitou, a gente vão falar, mas a oportunidade veio, olha aqui na sua ficha. Na idade tal, você teve essa oportunidade. Então, vamos organizar a nossa vida eterna, a vida do espírito. Conceber a vida em todos os momentos para um programa de diretrizes. Eu estou indo para o acerto, então vou atrás, vou cumprir minhas obrigações assim, assim. Ah, mas eu sou só uma dona de casa. Faça por ser exemplo onde você está. Não precisa ser a cozinheira, nossa, aquela pessoa. Seja boa vizinha, ajude os doentes que puderem, enfim. Isto não tem a ver com o tamanho da obra, certo? Uma coisa que eu preciso falar para vocês é atingir o trabalho coletivo, sabe? Esses espíritos maiores vão assumindo cada vez mais trabalhos coletivos, porque aprendem a se dominar e dar orientação verdadeira, amorosa e justa, como Jesus foi. Então, trabalhos coletivos do tipo professores, diretores de alguma coisa, já são preparativos para mais e mais e mais. Função coletiva é um sinal de que estamos numa direção certa, principalmente se a gente recebeu essa função coletiva no mundo espiritual, tá? A gente entende e fica com empatia pelo sofrimento do outro. Então, é não perder esforço. Vou ler para vocês, então, a frase final.
na consciência de que somos centelhas divinas, integralmente enquadrados nos princípios das leis do todo e, por natureza, destinados à organização do caráter, ou seja, edificar em pureza e sabedoria, eu creio que a conduta decente é compreender, amar e executar o plano divino na parte que nos afeta. Isto é, naquilo que cumpra a cada um de nós, seres relativos. Portanto, aguardemos que o tempo faça com que os filhos de Deus se convençam de que devem ser iguais para com Ele, Deus, assim como Ele é igual para todos os seus filhos. Vamos caprichar. Um abraço a todos.